Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram pelo título, o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre as minhas leituras do mês de dezembro. Vou aproveitar e desejar um feliz ano novo para todos vocês, que 2020 venha cheio de ótimas leituras aí para todos nós. Bom, desculpa a demora também, pessoal, eu tava em função da dissertação, tava escrevendo que nem uma louca, agora eu mandei pra minha orientadora, então vamos ver como vai ser isso. E foi, enfim, por isso que aí, todo o período ali, já antes do Natal, entre o Natal e o Novo, um pouco depois do Novo, eu tava super concentrada nisso e, enfim. Vamos lá, então? Começando, então, as leituras de dezembro, o primeiro livro que eu li foi o Livros de Viagem, 1803 a 1900, da Miriam Lifshitz Moreira Leite, que foi publicado pela editora da UFRJ. É um livro que eu só achei em biblioteca. A edição é antiguinha, da década de 90, se eu não me engano. É um livro bom, é um livro que faz um panorama dos livros de viagem escritos no Brasil durante esse período, escritos sobre o Brasil, muitas vezes por estrangeiros, e um pouco sobre como que funciona, como que eles representam questões brasileiras, vai falar muito sobre como esses livros falam sobre as mulheres brasileiras, por exemplo. Então, achei legal, achei uma pena não ter uma edição mais atualizada, assim, acho que seria legal. E caso alguém tenha interesse no tema, essa autora também tem alguns artigos sobre isso que dá pra achar, tem no Cadernos Pagu, então caso alguém queira dar uma olhada, tá aí fácil de achar na internet esses artigos. Depois disso, outro livro que eu li para o mestrado, que é o Bildungsroman Feminino, 4 exemplos brasileiros, da Cristina Ferreira Pinto. Esse livro saiu pela Perspectiva. Eu achei um livro muito legal, também da década de 90, e também acho que não tem nenhuma edição mais recente, também peguei em biblioteca. O que me interessava mais é como a autora ia fazer essa relação do Bildungsroman com as mulheres. Caso ninguém tenha percebido, toda a ideia de Bildungs, que daí veio o Bildungsroman, era bastante voltada para homens, né? E ela vai então discutir um pouco como que é possível aplicar, quais são as diferenças e etc. Ela vai pensar em 4 exemplos brasileiros, um livro da Lúcia Miguel Pereira, da Raquel de Queiroz, da Clarice Lispector e da Lígia Fagundes Telles. Eu estava um pouco mais interessada nos conceitos, no estudo mais geral, não nos casos específicos, e foi um livro bem interessante, então também recomendo caso alguém tenha interesse nesses temas. Bom, fim dessa sessão. Vamos lá. Eu li esse livro aqui, The Woman of the Moon, Tales of Science, Love, Sorrow and Courage, As Mulheres da Lua. Ele foi escrito por 2 caras, Daniel Altschuler e Fernando Ballesteros, que são esses 2 moços aqui, que são da área da física. Um é do departamento de física de uma universidade de Porto Rico, o outro trabalha no Observatório Astronômico da Universidade de Valência. E eles fizeram esse livro aqui com uma premissa bem interessante. E eles vão falar que das 1.586 crateras lunares que foram nomeadas para honrar cientistas e filósofos, então tirando figuras mitológicas, coisas assim, só 28 homenageiam mulheres. Então eles vão fazer um livro sobre quem foram essas 28 mulheres que são homenageadas em Crateras da Lua. Ele é o tipo de livro que o lado nerd de mim fica bem feliz de ler e de encontrar. Ele tem todo um começo que ele fala, eles vão falar sobre características da Lua, como que a gente sabe o que a gente sabe, como eram as representações anteriores da Lua, inclusive ligando um pouco com essa questão de uma representação feminina ligada à Lua. Vamos falar sobre características físicas / geográficas da Lua também, como que é a nomenclatura da Lua, como que funciona isso. E daí vem a lista das mulheres, e cada mulher então tem sua espécie de biografiazinha, assim. A gente sempre tem, então, quando possível, uma foto, vai ter o que ela fez, quando que nasceu, blá blá blá, quando que ganhou a homenagem, por quê, qual que foi a justificativa, tal. E sempre tem uma fotinho de
de onde fica a cratera. Às vezes é legal porque às vezes eles fazem uns aglomeradozinhos, assim. Sei lá, tem, por exemplo, astronautas que morreram em uma missão, então todos eles têm craterazinhas meio perto uma da outra, então é legal ver por causa desse tipo de coisa. É assim, é mais um desses livros de lista de mulheres que tá rolando agora, não tem quase nada muito diferente, tirando a premissa dele, que é um pouco diferente. Mas ele vem nessa onda de 100 mulheres que mudaram o mundo, enfim, né? Ele é bem desse tipo, bem desse gênero. Tem a coisa, né? Ele é escrito por 2 homens, assim, o que é legal e não é legal, assim. É legal porque é legal ver que isso tem interesse de homens, isso é importante. Não é. E eles entendem muito da lua, então a parte física da lua fica muito legal, com certeza. Mas eles têm um jeito meio batido de contar histórias, assim, a escrita é ok, só não é incrível. É tudo muito padrão, um pouco cansativo de ler o livro. E cai nos problemas, assim, de, por exemplo, a Marie Curie é extremamente longo porque é a que mais tem material sobre eles, talvez, nesse sentido de pesquisa sobre a biografia das mulheres, eles se atenham muito a fontes secundárias e etc. E não se preocupem tanto em procurar fontes primárias, assim. É um livro divertido, caso interesse alguém, eu até recomendo, mas não é um livro incrivelmente bem escrito, não é um livro imperdível, eu diria, mas eu achei legal conhecer a história dessas mulheres, tem muitas cientistas, muitas astronautas, várias que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, e foi legal. E eu entrei ali no começo de dezembro numa fase de ficar pesquisando sobre a lua e etc. E foi divertido, então tá aí. Depois disso, eu li o Morte na Pérsia, da Anne-Marie Schwarzenbach. Anne-Marie Schwarzenbach, como o nome quase que já indica, é suíça. Ela é uma escritora que tem sido repensada, republicada por agora, mas que escreveu muito no Entre Guerras ali. Ela, pra gente ter uma noção, ela era meio amiga dos filhos do Thomas Mann, assim, então essa geração. Ela escreveu relatos de viagem, ela era jornalista, então tinha muitos textos dela publicados nos veículos da época. E ela tinha uma escrita ficcional, uma escrita criativa, digamos assim, que em parte foi destruída quando ela morre e tá meio estranho ainda, assim, a história diz que a mãe parece que destruiu e ninguém sabe muito bem, então, enfim, como ela é uma autora que está sendo redescoberta por agora, tem todas essas questões ainda que estão meio assim, né? Esse aqui, por exemplo, foi um escrito na primeira metade dos anos 30 e publicado só em 95, por exemplo, então é isso. Ela é uma autora judia também, ela tinha toda uma questão ali já com a ascensão do nazismo, e ela acaba morrendo com um acidente meio bobo, ela cai de bicicleta numa viagem, se eu não me engano, e bate a cabeça e vai morrer em decorrência disso. Não morre na hora, mas vai morrer em decorrência disso. E, enfim, eu tenho alguns dos livros de viagem dela, e esse aqui foi então o primeiro que eu li. Ele é um livro de viagem muito, muito diferente dos que eu tô trabalhando no mestrado, né? A escritora que eu estudo no mestrado escrevia relatos de viagem ali em 1846, o texto que eu tô olhando. E esse aqui já é quase 100 anos depois. É um livro de um perfil muito diferente, assim. Ela tá bem menos preocupada em contar a viagem em termos materiais, em termos de dicas, em termos de descrever, porque essas coisas meio que já foram descritas, assim. E ela já vai ter uma estética muito diferente, que é contar as relações que ela faz, as impressões, os sentimentos. Ele é muito mais introspectivo nesse sentido. E ele vai ter uns quês de realismo mágico, de uma coisa um pouco mais onírica, ela vai falar da visita de um anjo. Então tem muito mais a ver com essa viagem interna que acontece no deslocamento físico do que na viagem física em si. Essa é uma tradução
saiu em Portugal pela Isabel Castro Silva, foi publicado pelo Tinta da China. Que eu saiba, não tem nada dela no Brasil ainda, não sei se tá para sair alguma coisa. E não foi um amor à primeira vista, assim, admito. Foi um livro um pouco difícil de mergulhar nele, tá, mas eu ainda tô curiosa para ler outras coisas dela, assim. Foi assim. Ainda não amei, mas ainda vou continuar lendo. Bom, depois disso eu li O Controle, da Natália Borges Polesso, que saiu pela Companhia das Letras. Esse é um livro que saiu no ano passado, ia dizer esse ano. Saiu em 2019. A Natália Borges Polesso tá aqui. Esse aqui é o primeiro livro que eu leio dela, mas ela já tem algumas outras coisas publicadas também. Foi um livro legal. A gente tem a história de uma personagem que tem uma queda de bicicleta quando ela era jovem, menina, assim ainda. E isso acaba desencadeando uma epilepsia. É legal porque a gente vai vendo o desenvolvimento dessa menina, o que muda quando ela começa a ter os ataques epilépticos, e o que vai acontecendo com ela. Isso eu achei legal. E como isso afeta, né, uma pessoa. E ela acaba sendo bloqueada, talvez, ela acaba tendo... Ela se fecha para o mundo, se fecha para outras experiências por conta dessa vivência dela diferente. E tem uma frase até que eu anotei: não sabia que espécie bizarra de controle eu tinha sobre mim mesma que me fazia não viver, não experimentar. Até que ela consegue... Enfim, não vou falar, não quero dar spoilers. O que eu achei legal de escrita é que a personagem, a Maria Fernanda, ela gosta muito de música e ouve muita música. E é muito legal o jeito que a Natália vai colocar trechos de música dentro da narrativa, mas não é só, ela tava ouvindo música e aqui tá uma estrofe da música. Ela vai usar as frases das músicas pro pensamento, pra Maria Fernanda desenvolver esse pensamento e tal, e como isso faz parte da linguagem dela também. Isso eu achei muito bonito e muito bem feito, assim, porque combina muito e é gostoso ver, porque sabe quando você tá vivendo alguma coisa e você lembra de uma música que quase que narra o que você tá sentindo ou experienciando, e um pouco é isso. Eu fiquei um pouco incomodada com o final, eu achei o final muito corrido, eu achei que existe ali uma mudança que acontece no final, eu achei muito apressado. Aí eu não fiquei entendendo, se a ideia era falar sobre esse período, eu acho que ele tinha que ter terminado um pouco antes. Se a ideia fosse dar a mudança completa, eu acho que ele tinha que ter mais coisa. Enfim, fiquei um pouco insegura quanto ao final, mas é um livro que eu indico e também tô com vontade de ler outras coisas dela. E vamos lá, então, tem mais 3 livros ainda. Depois disso eu li o Nabokov's Favorite Word is Mauve. A palavra favorita do Nabokov é mauve. Esse cara aqui, o Ben Blatt, ele é um jornalista de dados, ele é um jornalista nerd de dados, do tipo, que faz coisas sobre cultura e mundo do entretenimento, coisas assim. E esse livro aqui, o que ele vai fazer é pensar algumas questões e fazer gráficos e pesquisar números sobre literatura, basicamente. Então, eu tenho uma lista de todos os temas que ele fala, vamos lá. No começo ele vai falar sobre o uso de advérbios, como existe nessa coisa de você, em vários guias de escrita, vamos falar, não use advérbios, não fale para o leitor como é, mas descreva como é, né? E principalmente esses advérbios que em inglês terminam em li, mas que seriam os nossos advérbios terminados com mente, uma aproximação assim. E ele vai levantar se isso de fato é verdade. Então ele vai pegar várias listas críticas de cânone literário e ver se esses livros e esses autores usam advérbios ou não usam advérbios desse tipo. É um dos capítulos mais legais, na minha opinião. Ele vai falar sobre diferença entre gêneros, se dá pra perceber uma diferença de escrita entre homens e mulheres.
Vai falar sobre autoria, então como se é possível a partir de números encontrar quem é o autor de uma obra que tem autoria não definida. Vai falar sobre se os autores realmente aplicam os seus conselhos. Então, quando os autores falam nunca use tal coisa ou sempre faça isso, se eles realmente aplicam isso. Vai falar sobre se os livros mais vendidos estão ficando mais simples em termos de escrita, são mais burros, entre muitas aspas. Ele inclusive vai problematizar um pouco esse tipo de termo, mas essa diferença de literatura. Vai falar sobre a diferença entre inglês do Reino Unido e inglês americano. Falar sobre clichês, coisas repetidas. Esse foi um que eu achei menos, assim, eu achei ele mal estruturado, mal desenvolvido. Vai falar sobre capa, principalmente questões de tipo o tamanho do nome do autor, o tamanho da fonte, coisas assim, o que isso muda. Sobre começos e fins, tamanho, por exemplo, se tem alguma influência, o tamanho das frases e tal. Então, assim, é outro livro nerd. Ele é legal, eu gosto dele, porque ele tem um tom sempre muito divertido e tal. E ele não se pretende, em momento nenhum, como uma nova teoria literária, ou dizer que teoria literária tem que ser feita desse jeito. Não, ele só era um cara que tinha tempo e curiosidade de fazer isso. Pessoal, vamos ver o que vai dar pra descobrir sobre literatura, se a gente fizer umas estatísticas sobre isso. E é legal, é divertido e talvez mostre algumas coisas sobre literatura que às vezes é difícil a gente sistematizar tanto assim. O capítulo sobre advérbios eu acho que é o maior exemplo, porque vai ter essa comparação, né? Os livros mais aclamados de fato usam menos advérbios do que outros livros, né? Então a nossa estética de leitura de hoje, pelo menos, é muito voltada para o mostre, não conte, né? E é legal ver esse tipo de coisa. E eu gosto do livro justamente porque ele não se põe nessa posição de nossa, sou uma nova teoria literária e tal, né? Eu acho que se ele fizesse isso, ele ia perder muito, assim, porque ele vai ter vários probleminhas em questão a isso. Mas eu recomendo. É um livro divertido, caso alguém goste de muitos gráficos. E ele realmente tem muitos gráficos e imagens. E a escrita do cara é legalzinha, assim, é divertida. É um livro bem feito, assim. Então, recomendo. Estamos chegando ao fim. Depois disso eu li o Memórias da Plantação da Grada Quilomba, que saiu pela Cobogó. Eu já tava com vontade de ler quando saiu e eu quis explorar um pouco. Ela vai falar um pouco sobre colonialismo e preconceito e como que isso aparece na língua. Os capítulos mais gerais, em que ela apresenta as ideias dela, foram úteis para mim na dissertação também. Depois disso ela vai aplicar um pouco isso em entrevistas, em estudos de casos mais específicos. Mas eu achei assim, é um livro bem geral, o que pra mim foi bom, mas em termos de pesquisa acadêmica eu não tenho capacidade para julgar, mas me parece geral demais, assim. Agora, é um livro que incomoda, né, porque ela questiona várias coisas da sociedade e eu começo a pensar o quanto você às vezes também não faz parte disso, né, o quanto eu também não faço parte disso, sem notar, assim. Então ele cutuca, eu achei bem importante. Eu sei que, se eu não me engano, a Aline Aimee já falou bastante sobre esse livro também, posso deixar os vídeos dela aqui embaixo. É um livro que eu gostei bastante de ter lido esse ano, assim. Um livro bem importante para se ler. E por fim, eu terminei em 2019 fazendo uma releitura, que foi Argonautas, da Meg Nelson. Eu não vou cansar vocês falando de novo sobre esse livro, porque vocês não me aturam mais falando sobre esse livro. Mas é o tipo de livro que tem ficado melhor para mim durante as releituras, então isso é bom. Eu vou deixar o link ali embaixo para os vídeos que eu já fiz sobre ele, porque
né? Eu já falei sobre ele exaustivamente nesse canal. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas leituras do mês de dezembro de 2019. Se tudo der certo, esse canal vai ter um pouco mais de vídeos esse ano, então vamos ver como que vai ser. E é isso. Me contem aí o que vocês leram no último mês e até a próxima. Tchau, tchau.